Quando falamos de Arquimedes, surge a imagem de um gênio que conseguiu entender os princípios do funcionamento do mundo muito antes do surgimento das ciências modernas. Seu nome tornou-se símbolo de como a força do pensamento humano é capaz de ultrapassar os limites do possível e mudar o curso da história. Mas quem ele realmente é, esse homem lendário cujas descobertas foram preservadas e sobreviveram por milhares de anos? Arquimedes nasceu por volta do ano 287 a.C. em Siracusa, uma cidade-estado grega na ilha da Sicília. Naquela época, Siracusa era um poderoso centro cultural e científico, onde se cruzavam as grandes ideias do mundo helênico. A vida da cidade era cheia de contrastes, um porto comercial próspero e um lugar de discussões filosóficas, além de um território estrategicamente importante. Devido à sua localização, a cidade frequentemente sofria ataques e guerras, criando uma atmosfera de perigo constante. Talvez essa dualidade, elegância e perigo, tenha formado a visão única de Arquimedes sobre o mundo. Para Arquimedes, a teoria sempre andava de mãos dadas com a prática, combinando conhecimento com ações reais. Arquimedes viveu numa época em que a ciência começava a explorar os fundamentos do universo e as leis da natureza. Antes dele, filósofos como Platão e Aristóteles refletiam sobre a natureza, mas raramente fundamentavam suas ideias com cálculos ou experiências. Arquimedes foi aquele que não apenas observou, mas agiu, criando, testando e aplicando suas descobertas na prática. Essa era sua singularidade. Ele não era apenas um pensador científico, mas também um praticante que mudava o mundo. Arquimedes foi não só um grande cientista, mas também um engenheiro capaz de transformar suas ideias em realidade. Sua cidade natal, Siracusa, desempenhou um papel enorme na formação de sua personalidade. A cidade estava sob o governo do rei Hierão II, patrono das ciências e das artes. Arquimedes frequentemente trabalhava sob sua proteção, resolvendo tanto problemas teóricos quanto práticos da cidade. Hierão II confiava a Arquimedes as tarefas mais complexas, desde a construção de fortificações até a verificação da honestidade de um joalheiro. Esses eventos, mais tarde, deram origem à lenda do Eureka. Para sua época, Arquimedes era um homem do futuro. Suas obras não eram apenas cálculos, mas criações cheias de paixão pela pesquisa e pela descoberta de novos conhecimentos. Arquimedes escrevia sobre números, fórmulas e princípios físicos, criando a base para futuras gerações de cientistas, fundamentando a ciência em descobertas práticas e cálculos precisos. Ele entendia que a ciência não é uma abstração, mas uma ferramenta capaz de mudar o mundo. Sua figura tornou-se uma ponte entre a filosofia antiga e a ciência moderna. Arquimedes estabeleceu princípios que, séculos depois, foram usados por Copérnico, Galileu e Newton para desenvolver a compreensão da estrutura do mundo e das leis da natureza. As conquistas de Arquimedes são impressionantes. Um homem que viveu há mais de 2000 anos alcançou uma compreensão surpreendente do funcionamento do mundo graças à sua curiosidade extraordinária. Para Arquimedes, a palavra impossível não existia. Em sua opinião, havia apenas um problema a ser resolvido, e ele se esforçava para explicar os fenômenos mais complexos. Arquimedes foi um homem que podia transformar uma ideia simples em uma descoberta grandiosa. Ele pensa em grande escala e vê na ciência não limitações, mas oportunidades. Sua famosa frase, "Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra", reflete sua abordagem à ciência e à vida. Essas palavras se tornaram um manifesto de genialidade. À primeira vista, as palavras soam incríveis e ousadas. Mas Arquimedes sabia que, com o ponto de apoio correto, uma alavanca pode mover objetos muito mais pesados que uma pessoa. Ao alongar a alavanca e encontrar uma base firme, as possibilidades se tornam quase ilimitadas. Esse é o pensamento único de Arquimedes, ver potencial nas leis simples da física. A frase não é apenas sobre mecânica, mas sobre uma visão de mundo. Arquimedes acreditava que qualquer problema pode ser resolvido se encontrarmos o ponto de apoio, a chave para o problema. Sua habilidade de encontrar respostas inspirou pessoas não só em seu tempo, mas também séculos depois. Para Arquimedes, conhecimento é poder que muda o mundo. A alavanca de Arquimedes tornou-se símbolo não só de uma descoberta física, mas também de uma filosofia. Se houver a ferramenta certa e um ponto de apoio firme, tudo pode ser mudado. Arquimedes nasceu na cidade de Siracusa,
que era a personificação da energia, movimento e ciência no século II a.C. Siracusa não era apenas um polo grego. Esta cidade foi um dos centros mais importantes da civilização helênica, onde se cruzavam rotas comerciais, culturas e grandes mentes. As ideias tornavam-se parte da vida cotidiana. A vida em Siracusa era intensa. Ruas estreitas, casas pequenas com ornamentos cerâmicos e mercados barulhentos. No porto, encontravam-se comerciantes do Egito e navegadores. Aqui, pessoas de diferentes partes do mundo trocavam não apenas mercadorias, mas também conhecimentos. Essas cenas de comércio e comunicação formaram a curiosidade infantil de Arquimedes. Siracusa não era apenas um centro comercial, mas também uma cidade estrategicamente importante. Frequentemente era alvo de ataques, o que exigia atenção à defesa. Sobre as muralhas e máquinas de guerra trabalhavam os melhores engenheiros. O pequeno Arquimedes observava como os mestres transformavam pedra e madeira em maravilhas da engenharia. Talvez tenha sido nessa época que Arquimedes desenvolveu a paixão por estudar o funcionamento do mundo, inspirado pelas maravilhas da engenharia e da ciência ao seu redor. Na mente de Arquimedes começaram a se formar imagens de mecanismos que mais tarde lhe trariam fama. Siracusa não era apenas o lugar de criação de máquinas defensivas para a cidade. A cidade era um importante centro de filosofia e ciência. Apenas algumas décadas antes do nascimento de Arquimedes, Euclides escreveu seus Elementos, uma obra influente na história da matemática. Esses trabalhos se espalharam por todo o mundo grego e se tornaram a base do ensino. Discussões sobre a natureza das coisas, o movimento das estrelas e a estrutura do universo eram constantes. Arquimedes cresceu entre ideias que inspiravam grandes descobertas. A ciência grega estava intimamente ligada à prática. Por exemplo, a matemática era aplicada na arquitetura e em máquinas de cerco. Num ambiente assim, era impossível ficar de fora. Desde cedo, Arquimedes via como ideias filosóficas e científicas se transformavam em realidade. Ele não separava teoria e prática, percebendo-as como partes de um todo único. A vida em Siracusa combinava uma rotina agitada, sofisticação intelectual e o desafio da sobrevivência. Para uma criança inteligente e curiosa, esse era o lugar ideal para se desenvolver. Ele podia observar comerciantes calculando lucros, engenheiros criando sistemas de abastecimento de água, filósofos debatendo sobre o mundo. Tudo isso criava a base para o futuro gênio que um dia mudaria o curso da história. Podemos imaginar o jovem Arquimedes, inspirado pelo que via, começando a fazer perguntas. Por que os navios flutuam na água? Como funcionam os enormes catapultas na praça da cidade? O que os cientistas fazem com círculos e linhas desenhadas na areia? Essas perguntas foram o começo do grande caminho de Arquimedes. Ele revelaria ao mundo leis que ninguém antes sequer imaginara. Após a infância em Siracusa, Arquimedes partiu para Alexandria, o maior centro científico e cultural de sua época. Essa cidade, fundada por Alexandre, o Grande, e desenvolvida por uma dinastia, tornou-se o ponto de encontro das melhores mentes do mundo helenístico. Alexandria era única por concentrar conhecimentos e tecnologias de várias culturas, egípcia, grega, persa e indiana. Para o jovem Arquimedes, essa era uma oportunidade de estudar as obras dos grandes pensadores e trocar ideias com os principais cientistas de seu tempo. Alexandria era famosa por sua biblioteca, o maior repositório de conhecimento do mundo antigo, com milhares de papiros e manuscritos. Em sua coleção estavam obras sobre filosofia, matemática, medicina e astronomia. Conhecimentos de várias civilizações eram reunidos e sistematizados. Arquimedes, ao chegar lá, teve acesso a trabalhos que moldaram sua visão de mundo e lançaram as bases para grandes descobertas. Para as futuras descobertas de Alexandria, a biblioteca era apenas parte da infraestrutura científica da cidade, onde ficava o Musim, um instituto de pesquisa e centro de ensino para cientistas. Dentro das paredes do Musim, os cientistas estudavam a natureza, realizavam experimentos e trocavam ideias, promovendo novas descobertas e o desenvolvimento da ciência. Arquimedes estudou com as melhores mentes da época e um dos momentos-chave foi o contato com as obras de Euclides, o principal livro didático de geometria. Arquimedes estudou profundamente a obra de Euclides, que sistematizava o conhecimento sobre linhas, planos, figuras e suas propriedades, fortalecendo seu interesse pela matemática.
Esse conhecimento se tornou o ponto de partida para as futuras pesquisas de Arquimedes em geometria e mecânica, inspirando-o a desenvolver e expandir ideias. Arquimedes percebeu as ideias de Euclides não como respostas prontas, mas como um desafio para o desenvolvimento contínuo e a exploração de novos horizontes. Além disso, Arquimedes estudou os trabalhos de outros cientistas em mecânica e física, como CTI-CB, inventor de dispositivos hidráulicos. Os trabalhos de KTI-CB sobre relógios de água e bombas podem ter inspirado Arquimedes em suas pesquisas em hidrostática e mecânica. Essas pesquisas futuramente levariam Arquimedes à descoberta da famosa lei que leva seu nome, a Lei de Arquimedes. Em Alexandria, também foram discutidas ideias astronômicas que provavelmente despertaram em Arquimedes o interesse pelo estudo dos corpos celestes e do movimento dos planetas. O estudo em Alexandria proporcionou a Arquimedes uma oportunidade única de aprender com os melhores e mergulhar nas ciências mais avançadas da época. Arquimedes teve a oportunidade de desenvolver suas habilidades e interagir com pessoas que tinham objetivos ambiciosos relacionados a problemas práticos e tecnologias. Essas pessoas não eram apenas teóricas, elas trabalhavam na defesa das cidades, na melhoria da agricultura e na criação de novas tecnologias, o que inspirava Arquimedes a ter uma abordagem prática. Arquimedes adotou uma abordagem prática que se tornou uma parte importante de sua atividade científica, unindo teoria e prática para resolver problemas reais. Ao retornar de Alexandria, Arquimedes já era um jovem curioso com conhecimentos profundos em matemática, física e engenharia, o que lhe permitiu iniciar pesquisas independentes. Alexandria tornou-se para ele um ponto onde seu talento ganhou direção e seus pensamentos adquiriram formas concretas, dando início às suas descobertas científicas. Após seu retorno, Arquimedes dedicou-se ativamente à matemática e à geometria. Uma de suas maiores descobertas foi a espiral, agora chamada de espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes foi uma das primeiras figuras matemáticas complexas formalmente descritas, e suas propriedades inspiraram cientistas ao longo dos séculos. Para entender a espiral de Arquimedes, imagine que uma linha começa em um ponto no centro e gradualmente se enrola ao seu redor, formando uma espiral. A distância entre cada volta da espiral permanece constante, o que significa que cada nova volta está a uma distância igual da anterior. Se imaginar que a espiral gira, ela não é apenas um objeto geométrico, mas um modelo real com propriedades e aplicações únicas. Arquimedes usava a espiral como uma ferramenta para resolver problemas complexos, estudando e calculando as áreas entre as voltas da espiral, o que na época era bastante difícil sem métodos modernos de cálculo. Na sua época não existiam integrais, por isso Arquimedes desenvolveu seus próprios métodos para calcular áreas, que se tornaram a base para futuras pesquisas em matemática. A importância prática da espiral de Arquimedes foi grande. Suas propriedades começaram a ser usadas em engenharia e mecânica, por exemplo, em bombas espirais para elevação de água. Essas bombas eram usadas já na antiguidade e possivelmente foram criadas sob a influência das ideias de Arquimedes, que usava a forma espiral para movimento uniforme. A espiral também é usada em mecanismos onde o movimento uniforme é importante, como em engrenagens e estruturas helicoidais. Mesmo hoje, os princípios estabelecidos por Arquimedes ao estudar essa curva encontram ampla aplicação em diversas áreas técnicas. Arquimedes contribuiu significativamente para a matemática, desenvolvendo métodos para calcular áreas e volumes de figuras complexas, antecipando o cálculo integral. Para resolver problemas, ele usava o método da exaustão, dividindo a figura em muitas partes pequenas, com parâmetros conhecidos e somando suas áreas ou volumes. Para encontrar a área do círculo, Arquimedes inscrevia polígonos regulares dentro dele e circunscrevia polígonos ao redor do círculo. Aumentando o número de lados dos polígonos, ele conseguia aproximações cada vez mais precisas da área do círculo, aperfeiçoando seus cálculos. Arquimedes provou que a área do círculo é igual ao produto do raio pela metade do comprimento da circunferência. Isso foi uma descoberta importante na geometria do círculo e suas propriedades. Arquimedes também estudou volumes de figuras tridimensionais, mostrando que o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro que a envolve, quando a altura do cilindro é igual ao diâmetro. Para a prova, ele cortava as figuras em fatias finas e comparava seus volumes, usando um método semelhante ao cálculo integral,
que ainda não existia na época. Arquimedes considerava essa descoberta uma das mais importantes de sua vida e deixou como testamento a imagem da esfera e do cilindro em seu túmulo, destacando a importância de suas conquistas. Além disso, Arquimedes calculou o volume do cone e provou que ele é 1/3 do volume do cilindro com a mesma altura e base, ampliando a compreensão das figuras tridimensionais. Ele também estudou áreas e volumes de outras figuras complexas, incluindo segmentos parabólicos, aplicando métodos inovadores para sua época. Embora as teorias de limites e integrais não existissem, Arquimedes de fato usou seus princípios, estabelecendo a base da matemática futura e inspirando Newton e Leibniz. Uma história famosa está ligada à coroa do rei Hierão II, governante de Siracusa, que encarregou Arquimedes de verificar a pureza da coroa de ouro fabricada. O ourives recebeu uma certa quantidade de ouro, mas o rei suspeitou que o artesão poderia ter misturado um metal mais barato e Arquimedes deveria provar isso. Arquimedes resolveu o problema usando o princípio da força de empuxo e medindo o volume de água deslocado pela coroa, o que revelou sua falsificação. O metal, por exemplo a prata, não seria danificado, mas era necessário verificar a pureza da coroa. Hierão recorreu a Arquimedes para determinar se a coroa era realmente de ouro puro. Arquimedes refletiu muito sobre o problema. Um dia, tomando banho, ele percebeu que o nível da água subia quando ele se imergia nela. Nesse momento, Arquimedes entendeu que o volume de água deslocada é igual ao volume do corpo imerso. Esse princípio poderia ajudar a verificar a coroa. Medindo o volume da coroa pelo volume de água deslocada e comparando sua massa com a massa de um volume igual de ouro puro, é possível determinar as impurezas na coroa. Compreendendo a solução do problema, Arquimedes saltou da banheira e gritou alto: "Eureka!", que em grego significa "eu encontrei". Ele saiu correndo pelas ruas da cidade, esquecendo-se de se vestir. Essa história provavelmente é exagerada, mas destaca a alegria e a magnitude da descoberta. Arquimedes aplicou seu princípio para verificar a coroa. Primeiro, pesou-a no ar, depois a mergulhou na água e pesou novamente. Medindo a diferença de peso, ele calculou a densidade da coroa e a comparou com a densidade do ouro puro. Como resultado, ele provou que a coroa continha impurezas, pois sua densidade era menor que a do ouro. Esta história demonstra o nascimento da lei da hidrostática, que é conhecida e aplicada até hoje. A lei de Arquimedes diz: um corpo imerso em um líquido sofre uma força de empuxo igual ao peso do líquido deslocado. Esta é uma descoberta fundamental na física. A lenda da coroa e o grito Eureka tornaram-se símbolos da descoberta científica. A observação e a intuição ajudaram a encontrar uma solução elegante para um problema prático. Este momento mostra como observações simples do cotidiano podem levar a descobertas fundamentais na ciência e na tecnologia. A lei de Arquimedes explica por que alguns objetos flutuam e outros afundam. Sua essência é que a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Imagine que você mergulha uma bola na água. A bola desloca parte da água, fazendo o nível da água subir. A água deslocada exerce pressão de baixo para cima na bola, tentando empurrá-la de volta à superfície. Essa força é chamada de força de empuxo. O que acontecerá com o objeto a seguir depende do seu peso e volume. Se o peso for maior que a força de empuxo, o objeto afundará como uma pedra. A pedra é pesada e o volume de água deslocado por ela é insuficiente para mantê-la na superfície. Se o peso do objeto for menor ou igual à força de empuxo, ele flutuará como uma tábua de madeira. A tábua desloca uma quantidade suficiente de água para que a força de empuxo a mantenha na superfície, permitindo que flutue. No dia a dia, quando uma pessoa se deita na banheira, seu corpo desloca a água e o nível da água sobe. Quando a pessoa se levanta na água, ela se sente mais leve porque a água cria uma força de empuxo que compensa parcialmente o peso do corpo. Esse princípio explica muitos fenômenos. Esse princípio está na base do motivo pelo qual os navios não afundam, apesar do enorme peso. Sua forma permite deslocar água suficiente para equilibrar as forças. De forma semelhante, balões de hélio sobem porque os gases dentro deslocam o ar e a força de empuxo faz com que os balões subam no ar. A lei de Arquimedes é um conceito fundamental que ajuda a entender como os corpos interagem com líquidos e gases. Essa descoberta influenciou muito a engenharia e a ciência. Após estabelecer os princípios da hidrostática,
Arquimedes concentrou-se na mecânica, especialmente em alavancas e polias, mecanismos simples que facilitam trabalhos pesados. Ele descobriu como a alavanca pode amplificar significativamente a força aplicada, permitindo levantar ou mover cargas pesadas com menos esforço. Arquimedes percebeu que a escolha do ponto de apoio e o comprimento da alavanca são críticos para amplificar a força. Um pequeno esforço em uma extremidade levanta uma carga grande. Sua frase famosa é: "Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra." Essa ideia se tornou a base da mecânica e mostra o poder da alavanca. Assim, Arquimedes demonstrou claramente por que a alavanca é uma parte importante da mecânica e como princípios simples podem facilitar a realização de tarefas complexas. Arquimedes desenvolveu um sistema de polias, o polipasto, baseado no conhecimento sobre alavancas. Esse sistema incluía polias fixas e móveis, pelas quais passava uma corda, facilitando o levantamento de cargas. O polipasto permitia reduzir significativamente o esforço ao levantar pesos. Quanto mais polias eram usadas, mais fácil se tornava o trabalho com o peso, tornando o mecanismo indispensável na construção. Arquimedes aplicou suas descobertas na prática. Suas alavancas e polias eram usadas na construção de edifícios, no deslocamento de blocos de pedra e na criação de máquinas de cerco, tornando a construção mais eficiente. Suas pesquisas explicaram os princípios fundamentais da mecânica e mostraram como o conhecimento científico facilita a solução de problemas práticos. As descobertas se tornaram a base de muitas tecnologias usadas até hoje. Arquimedes ficou famoso não apenas por suas descobertas científicas, mas também por invenções de engenharia criadas durante o cerco da cidade no século XIII a.C., desempenhando um papel-chave na defesa. Uma das conquistas mais importantes foram as catapultas e balistas, mecanismos para lançar pedras e flechas a grandes distâncias. Arquimedes calculou com precisão os tamanhos e ângulos de inclinação desses dispositivos. Esses dispositivos reforçavam a defesa da cidade, permitindo atingir inimigos a longa distância de forma eficaz, o que desempenhou um papel importante na preservação da cidade durante o cerco. Assim, Arquimedes combinava conhecimento teórico com habilidade engenheira, criando mecanismos que beneficiavam tanto a vida cotidiana quanto as ações militares. Seus trabalhos tiveram profunda influência no desenvolvimento da técnica e da engenharia, estabelecendo a base para futuras invenções e mecanismos de elevação modernos que ainda são usados hoje. Dessa forma, Arquimedes ficou na história como um grande cientista e inventor, cujas descobertas continuam a inspirar e servir a humanidade milhares de anos depois. Para aumentar a precisão e o alcance dos dispositivos defensivos, os defensores da cidade usavam catapultas. Elas podiam bombardear navios romanos e estruturas de cerco muito antes do inimigo se aproximar das muralhas. Outra invenção mencionada em fontes antigas era um dispositivo chamado garra de Arquimedes. Era um enorme guindaste com gancho ou garra para levantar as proas dos navios romanos. Quando os navios romanos se aproximavam das muralhas, a garra os levantava da água e os lançava de volta com força. Isso causava danos sérios ou virava as embarcações, atingindo os inimigos com poder destrutivo. Ficou lendário o uso dos chamados espelhos incendiários. Arquimedes supostamente projetou um sistema de espelhos metálicos que refletiam os raios solares em navios de madeira, provocando incêndios. Embora os historiadores duvidem da realidade desse dispositivo, a ideia dos espelhos refletivos demonstra a amplitude do pensamento engenheiro de Arquimedes e sua busca por inovações na defesa da cidade. Arquimedes também aperfeiçoou as muralhas defensivas da cidade. Ele projetava dispositivos que impediam o avanço das torres de cerco e destruíam as construções inimigas, usando os princípios de alavancas e polias. Essas invenções eram simples, mas eficazes. A defesa de Siracusa, baseada nas máquinas de Arquimedes, durou mais de 2 anos, retardando os inimigos e protegendo a cidade. As máquinas de Arquimedes pareciam mágicas para os romanos, pois eles não compreendiam os princípios do seu funcionamento. Esses dispositivos tornaram-se símbolo do gênio da engenharia e da resistência da cidade. Siracusa acabou caindo, mas a contribuição de Arquimedes para a defesa da cidade tornou-se lendária graças às suas invenções, que ajudaram a proteger a cidade de forma confiável contra os inimigos.
Após a defesa bem-sucedida, Arquimedes concentrou-se na criação de dispositivos para resolver tarefas práticas do dia a dia, voltados para facilitar o trabalho e melhorar a vida doméstica. Uma dessas invenções foi o famoso parafuso de Arquimedes, destinado a elevar água, um dispositivo que se mostrou tão eficaz que seus princípios são aplicados até hoje. O parafuso de Arquimedes consiste em uma espiral fixada dentro de um tubo inclinado. Uma extremidade é submersa na água e a outra se eleva em um ângulo, garantindo o movimento do líquido. Ao girar o parafuso, a água é capturada entre as voltas da espiral e sobe pelo tubo, criando um movimento progressivo do líquido ao longo das voltas e deslocando-o para cima. Mesmo com uma inclinação pequena, o dispositivo move a água de forma eficaz, o que tornou esse mecanismo simples extremamente útil na agricultura, construção e outras áreas. Na antiguidade, o parafuso de Arquimedes era usado para irrigar campos, especialmente em regiões com acesso limitado à água, como o Egito, onde elevavam água do Nilo para as terras agrícolas. Além disso, o dispositivo era utilizado para drenar pântanos e abastecer sistemas de abastecimento de água das cidades, o que melhorava significativamente a infraestrutura das antigas cidades. O parafuso mostrou-se indispensável também nos navios, ajudando a remover rapidamente a água dos porões e prevenindo inundações, o que aumentava a segurança das viagens marítimas. As tecnologias modernas não perderam o interesse pelos princípios da invenção de Arquimedes. Hoje, seu parafuso é usado em estações de tratamento para elevar águas residuais em áreas rurais. Arquimedes inventou um dispositivo que era usado para irrigar campos e até na hidroeletricidade. A água, ao cair, girava o parafuso e seu movimento se transformava em eletricidade. Este dispositivo também era aplicado para transportar materiais a granel, como grãos ou areia, em indústrias graças à sua simplicidade e confiabilidade. Apesar de criar as maiores invenções e participar da defesa de Siracusa contra os romanos, a vida de Arquimedes terminou tragicamente. Suas obras geniais não o salvaram da guerra. A queda de Siracusa em 212 a.C. foi a última página da vida do grande cientista. O comandante romano ordenou que Arquimedes fosse poupado. No entanto, no caos da tomada da cidade, a ordem não foi cumprida. A lenda diz que Arquimedes estava absorto em cálculos e desenhava figuras geométricas na areia. Um soldado romano entrou em sua casa. O cientista não percebeu sua presença e disse: "Não toque nos meus desenhos", sem levantar a cabeça. O soldado, possivelmente irritado ou sem entender com quem lidava, matou Arquimedes no local. Este episódio mostra a dedicação do cientista à ciência, mesmo diante da morte. Arquimedes estava completamente imerso em pensamentos e no estudo das leis da natureza, apesar do perigo mortal que o cercava nas últimas horas de sua vida. Para Arquimedes, nada era mais importante do que suas pesquisas, mesmo quando o caos reinava ao redor. Esta história destaca o conflito entre o conhecimento e o poder. Marcel, um homem que valorizava a ciência, tentou salvar Arquimedes. No entanto, sua ordem não conseguiu deter a crueldade do soldado, o que levou à morte do cientista. A morte de Arquimedes tornou-se um símbolo da vulnerabilidade do conhecimento diante da força bruta. Foi uma enorme perda para a ciência e para a humanidade como um todo. As obras de Arquimedes inspiraram gerações de cientistas e seu nome tornou-se sinônimo de gênio humano e progresso científico na história. Seus trabalhos, que lançaram as bases da mecânica, matemática e física, foram a maior conquista do mundo antigo e o alicerce da ciência. Após a queda do Império Romano, as conquistas científicas ficaram ameaçadas de desaparecer devido ao declínio do pensamento científico na Europa por vários séculos. Apesar disso, os trabalhos de Arquimedes foram preservados graças aos estudiosos bizantinos e árabes que traduziam e disseminavam seus conhecimentos. Após a destruição de muitos centros científicos no Ocidente, os trabalhos dos autores antigos, incluindo Arquimedes, foram esquecidos ou perdidos por algum tempo. O Império Bizantino continuou a preservar os trabalhos de Arquimedes na Biblioteca de Constantinopla, copiando-os e comentando-os para as gerações futuras. No entanto, apenas o Império Bizantino não foi suficiente para preservar o conhecimento de Arquimedes. A contribuição decisiva veio dos estudiosos árabes a partir do século VII. Na era da Idade de Ouro do Islã, o mundo árabe tornou-se o centro da ciência e da cultura. Os califas da dinastia abássida, como Al-Ma'mun,
organizaram traduções de textos antigos para o árabe. Em Bagdá, foi fundada a Casa da Sabedoria, Beit al-Hikmah, que se tornou o principal centro científico. Ali foram reunidos os trabalhos de Arquimedes, Euclides, Aristóteles e outros grandes estudiosos. Especial atenção foi dada às obras de Arquimedes sobre matemática e mecânica. Cientistas árabes como Al-Kim e Al-Hadis desenvolveram esses conhecimentos ainda mais. Por exemplo, Al-Hamis, seguindo Arquimedes na hidrostática, escreveu seus próprios trabalhos, analisando detalhadamente os princípios do flutuamento dos corpos em líquidos. As traduções eram acompanhadas de comentários que explicavam aspectos complexos dos textos antigos, tornando-os acessíveis a um público amplo. Essas traduções árabes tornaram-se uma ponte pela qual o conhecimento de Arquimedes passou da antiguidade para a Idade Média e depois chegou à Europa. No século X, a Europa iniciou o renascimento científico, conhecido como a Era da Escolástica. As traduções dos estudiosos árabes retornaram ao Ocidente através da Espanha e da Sicília. Naquela época, Espanha e Sicília eram centros de intercâmbio cultural entre os mundos cristão e muçulmano. Tradutores latinos, como Gerardo de Cremona, traduziam as obras de Arquimedes do árabe para o latim, devolvendo-as às universidades europeias. Nesse período, os trabalhos de Arquimedes tornaram-se a base para o estudo da matemática e da mecânica. Suas obras inspiraram estudiosos como Leonardo Fibonacci. Arquimedes aplicava seus métodos em pesquisas matemáticas, enquanto Roger Bacon se interessava por sua abordagem experimental. As obras de Arquimedes eram altamente valorizadas na época do Renascimento. Cientistas europeus começaram a recorrer aos originais gregos preservados na Bizâncio, o que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da ciência daquela época. A obra de Arquimedes sobre o método, contendo uma descoberta no cálculo integral, foi encontrada apenas em 1906 na forma de um palimpsesto. Mesmo na Idade Média, as ideias de Arquimedes sobre hidrostática foram ativamente estudadas e suas obras tornaram-se parte da formação do pensamento científico na Europa. As descobertas de Arquimedes em mecânica inspiraram cientistas medievais e grandes mentes da era moderna, como Galileu e Newton. Galileu valorizava muito os princípios das alavancas e da hidrostática desenvolvidos por Arquimedes, enquanto Newton aplicava seus métodos em suas pesquisas. A história da preservação das obras de Arquimedes mostra como o conhecimento é transmitido através das civilizações e épocas, conectando culturas e tempos. Cientistas árabes preservaram a sabedoria antiga, enquanto tradutores europeus a recuperavam, ligando diferentes épocas e culturas.